Quando eu tinha meus 27 anos, que eu assumi a minha primeira congregação, eu vivi uma experiência que eu até citei num culto de jovem essa semana, eu me lembrei. Teve um culto da nossa congregação lá, que chovia muito naquele dia e não tinha como ter culto, assim, uma coisa, era um dilúvio que estava descendo assim, é uma precipitação gigantesca. E a minha esposa olhou para mim e disse assim: onde é que tu vai? Se eu tô indo pro culto. Mas que culto? Não dava nem para se ouvir dentro de casa de tanta chuva, era inverno, não vai ter ninguém. E eu falei para ela: mas alguém precisa abrir a igreja, alguém precisa estar lá. E aí, em um momento, eu tô de joelho na cadeira e eu senti que alguém entrou na igreja. E quando eu olhei assim por alto na cadeira, era um jovem entrando na igreja, com um semblante pesadíssimo, e eu senti espiritualmente também aquele peso. E ele parou na entrada da igreja, mano. Sabe quando alguém sai de uma piscina e para num piso que faz aquela lagoa de água assim? Foi assim. Ele vinha caminhando na rua, como se fosse dia de sol alto, naquela noite de inverno, naquela chuvarada, entrando na igreja. E ele parou me olhando, a água toda caindo, e o Espírito Santo disse pra mim assim, eu tava no banco e disse assim, ó: foi por causa dele que eu te trouxe aqui hoje. Eu me coloquei de pé e fui até ele, dei um beijo nele e abracei. Eu me molhei todinho no beijo dele e no abraço. E eu abracei ele assim, e ele paradinho com os ombros pra baixo assim, e eu abraçando ele. E eu olhei pra ele e disse assim: sabia que Jesus te ama? E ele não fez nenhum gesto pra mim, seguiu me olhando com um olho triste assim. Eu disse pra ele: tu quer cultuar comigo aqui hoje? E ele fez positivo pra mim assim. E eu disse pra ele: então o culto hoje é pra ti, o Espírito Santo te trouxe pra cá. Irmão, eu cantei um corinho, eu li uma palavra introdutória, eu cantei um hino de playback, e ele sentadinho. Cantei um hino de playback, e eu abri a Bíblia, eu pensei, eu vou pregar uma coisinha rápida aqui, porque ele tá ali. E o Espírito Santo me levou para uma das mensagens mais estruturadas que eu tenho, como se a igreja estivesse lotada. E eu preguei com intrepidez aquela mensagem para ele. No final da mensagem, ele chorava copiosamente na mensagem, eu orei por ele, e quando ele me abraçou, chorando, ele me disse assim: deixa eu só te contar, hoje eu ia tirar minha vida. A minha vida tu não sabe, eu venho da prisão e não tem coisas que tu nem imagina que está envolvendo a minha vida. Hoje eu ia tirar minha vida. E quando eu estava em casa sozinho no escuro, que eu fui tomar a atitude de tirar minha vida, eu senti uma vontade de sair caminhando na chuva. Minha última atitude antes de tirar minha vida. E eu caminhava na rua. E quando eu caminhava na rua, eu olhei para o lado, a igreja estava aberta e tinha um hino. E eu pensei, mas quem vai estar dentro da igreja numa chuvarada dessa? E eu senti assim, eu vou entrar ali. E quando eu entro aqui, tudo que tu fez falou comigo. Tudo que tu pregou falou comigo. Sabe? Ele se ajoelhou, eu orei por ele. E aquele dia eu entendi, quando eu saí da congregação, eu dizia para Jesus assim: Senhor, se o Senhor me deixou 1 ano cuidando aqui para transformar aquela vida, valeu a pena. Glória.